Amém? Amém. Aqui Jesus nos disse: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E a vitória de Jesus é compartilhada conosco. Vamos cantar agora de uma esperança que vibra dentro de nós, porque Jesus venceu no Calvário, ressuscitou e voltará. Essa é a nossa grande esperança. Vamos cantar em pé? Com toda a força. Você que está em casa, se quiser ficar em pé também, cante conosco. Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Fé possuímos que Jesus nos dá, fé na promessa que nos fez. Ele está vindo. Eis que o tempo logo vem e as nações aqui além, bem alertas vão cantar. Aleluia, Cristo é. Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Deus seja Amém. louvado. Que bom vê-los, irmãos, que bom vê-los, amigos, e a você também que nos acompanha de casa, do trabalho ou onde estiver. É muito bom contar com a sua companhia. E é muito bom também contar com cada um de vocês aqui, que se desprender de um tempo para louvarmos e engrandecermos o nosso Deus. Nesse momento nós vamos nos ajoelharmos, vamos fazer uma oração. Eu peço que os que puderem, que fiquem de joelhos. Bondoso e amado Pai e Senhor nosso, nós somos imensamente gratos, porque até aqui Tu tem nos sustentado, tem nos protegido, a Tu e a Tua igreja. Nesse momento, ó Pai, pedimos que a Tua mão, a Tua misericórdia nos alcance, que Tu nos perdoe os pecados, que Tu, ó Pai, manifeste o Teu Santo Espírito em nós, para que possamos saber que nós precisamos do Teu perdão e que possamos colocar diante do Teu altar aquilo que nosso coração sente que fizemos de errado e que não foi bom, que não Te agradou aos olhos, para que possamos, que a nossa prece possa chegar a Ti e com um alívio no coração, sabendo que nós recebemos o Teu perdão. E para tanto nós pedimos pelos nossos irmãos que estão enfermos, os que estão precisando a cada dia de um alento, da Tua proteção. Pedimos ainda também pelos nossos irmãos que, nesse momento de pandemia, estão passando por uma procura de um emprego, ou mesmo a procura de um rumo na parte financeira da sua família. Ó Deus, não desampare a cada um dos Seus filhos, seja com cada um deles, ó Pai. Acima de tudo, abra os nossos olhos, para que possamos ver que é a Tua mão que até aqui nos guiou e continuar a nos guiar até o dia da Tua volta. Abençoa-nos, ó Pai. Salva-nos para o Teu reino, pois não é por merecimento nosso, mas é no nome de Jesus que nós suplicamos e pedimos. Amém. Som. Uma boa noite a todos. Em Romanos 11:36 diz assim: na verdade, tudo é dele,
tudo por Ele e para Ele. A Ele a glória para sempre. Amém. Tudo é dele. O nosso louvor, nossa gratidão, nossa adoração, tudo deve ser para Ele. E que essa mensagem cantada, que essa oração cantada, aqueça o seu coração e que nós entendamos que tudo nessa vida é só para Ele. Meu desejo é te louvar e adorar-te, ó Senhor, não somente em palavras, não somente em canções. Teu querer eu vou cumprir, teu caminho vou seguir e aos outros vou levar teu amor, teu amor. Somente a ti vou honrar, meu Senhor. Somente a ti vou cantar em louvor. Que haja poder nessa oração para transformar o meu viver. Tu és meu Deus, meu Pai de amor, somente a ti a gratidão. Somente a ti vou honrar, meu Senhor. Somente a ti vou cantar em louvor. Que haja poder nessa oração para transformar o meu viver. Tu és meu Deus, meu Pai de amor, somente a ti a gratidão.
Uma boa noite a todos. É mais uma vez um prazer estar aqui com vocês. Você que se encontra aí também na internet, seja muito bem-vindo. Esperamos que este culto possa alcançar o meu e o seu coração. Que a palavra de Deus aberta possa transformar a minha e a sua vida em nome de Jesus. Amém? Essa palavra aqui é capaz de transformar vidas. Transformou a minha, pode transformar a sua também. E eu tenho certeza que quando você permitir que Deus trabalhe na sua vida, coisas extraordinárias vão acontecer. Se você estiver na sua casa aí, puder pegar a sua Bíblia, nós vamos aqui acompanhar juntos também, quem está aqui na igreja. Posso ver suas Bíblias? Quem está com Bíblia aqui? Amém. Como é bom acompanhar na palavra de Deus, viu? A Bíblia diz para nós: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E ela também diz: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Essa palavra é eterna, essa palavra que transforma, essa palavra que nos traz vida todos os dias. Então, se você tem na sua casa uma Bíblia, se você que está aqui tem a sua Bíblia também, pegue ela. Nós vamos folhear a palavra de Deus. E eu tenho certeza que essas palavras sagradas vão transformar a minha e a sua vida, quando eu e você permitirmos que isso aconteça. Você que está aí na sua casa, você tem hoje uma oportunidade muito grande e ótima de pregar o Evangelho. Sabe como? Marca um amigo nessa live, compartilhe no seu Facebook, no YouTube, chama todo mundo, e eu tenho certeza que a palavra de Deus que transforma o meu e o seu coração pode transformar também a vida dos seus amigos e dos seus familiares, tá bom? Eu convido você então a fechar os seus olhos. Mais uma vez nós vamos conversar com Deus. Feche seus olhos então e oremos. Santo Deus, querido Pai, nós te louvamos, te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós e através de nós também. É um privilégio muito grande falar com o Senhor, saber que o Senhor nos escuta. É um privilégio tremendo também poder ler a sua palavra, poder ouvir a sua voz falando conosco. Pai querido, nós pedimos que a palavra que vai ser aberta nesse momento possa transformar a nossa vida, aquecer o nosso coração, mudar o rumo da nossa história. Que nós possamos ser reavivados pela sua palavra, transformados pelo seu poder, para que tudo que nós vamos ler aqui hoje, possamos compreender e aplicar em nossa vida. É por isso que nós te pedimos, pelo teu Santo Espírito, abre o nosso coração e a nossa mente para ouvir a tua palavra. Que ela seja uma palavra que venha do céu. Que já não seja mais eu quem fale, mas seja somente a tua voz. Não merecemos absolutamente nada. É por isso que nós te pedimos essas bênçãos, mesmo não merecendo, mas oramos em nome de Cristo Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. No último sermão, nós falamos sobre o povo de Israel, quando eles pediam por um rei. Você lembra disso? Eles queriam ser governados por um outro rei, um rei que fosse literal, um rei que fosse diferente do que eles tinham até ali, que era Deus que governava eles. Eles queriam um rei. Queremos um rei, queremos um rei, queremos um rei. Então Samuel chega e diz assim: olha, vocês querem um rei? Beleza, vai chegar um rei. Eu vou escolher um rei para vocês. Nós lemos até aqui agora, até 1 Samuel capítulo 8. É interessante você perceber que nos 8 primeiros capítulos de Samuel, ele trata ali da história do ministério de Samuel, desde o comecinho da sua história. Mas a partir do versículo do capítulo 9, nós vamos ter uma outra história. Tudo ali muda de lado agora, e Saul agora vai ter a história de Saul e a história de Davi também. Os primeiros 8 capítulos contam para nós a história de Samuel e o seu ministério. Desde o comecinho a gente pode dar uma recapitulada. Se você que está aí na sua casa não escutou os outros sermões, você que está aqui na igreja também, você pode procurar aí no YouTube, também no Facebook, você vai encontrar, tá bom? Nos 8 primeiros capítulos de 1 Samuel, nós temos ali a história do chamado de Samuel. Havia sua mãe chamada Ana. Ana era esposa de Eucana, e ela era uma mulher estéril, não podia ter filhos. Ela então faz um pedido muito especial para Deus. Você lembra do pedido que ela faz? Ela diz assim: olha, Senhor, se o Senhor me der um filho, esse filho vai ser para te servir. Nós aprendemos então que esse é o pedido que Deus gosta que nós façamos. Se nós vamos para Deus com um pedido, fala assim: Senhor, isso que eu estou te pedindo não é para a minha glória, mas é para a sua. São esses pedidos que Deus gosta de atender. Então, Samuel nasce, Ana tem aquele filho, ele passa 3 anos com ela, sendo criado ali em toda a doutrina cristã, a doutrina certa que ele tinha para seguir, até que ele foi levado para o templo, onde ele serviria ali para o resto da sua vida. Nessa mesma época em que ele estava ali no templo com Eli, os filhos de Eli eram filhos de Belial, filhos que andavam longe dos caminhos de Deus. Certa vez, então, numa batalha contra os filisteus, o povo de Israel é derrotado. E mais do que ter sido derrotado, a arca da aliança tinha sido levada embora. Você lembra dessa história? Então, quando eles perdem aquela guerra, quando eles percebem que a glória de Deus tinha ido embora deles, que eles perderam aquela batalha, porque haviam sido um povo que estava longe de Deus, nasce um filho. O filho de um dos filhos de Eli. E o nome dele, Icabô. Foi-se a glória de Deus. Foi-se a glória de Israel.
pois toda vez que o povo fosse se lembrar daquele nome, eles perceberiam que por andar longe dos caminhos de Deus, Deus não havia estado mais com eles. Samuel cresce, lidera aquele povo, a arca volta para as mãos do povo de Israel, agora eles se convertem ao Senhor, eles se arrependem dos caminhos, confessam o pecado, voltam para Deus, e agora uma pedra é colocada no lugar e diz assim, olha, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Porque o período que você passa longe de Deus é um período de derrotas, mas quando você se converte, você volta para Deus, é um período diferente, onde você tem a presença de Deus com você, e as vitórias consequentemente vêm para a sua vida. Acontece que Samuel também teve os seus filhos, ele cresceu, ele liderou, ele foi um rei, ele foi um profeta, foi um sacerdote também, mas os seus filhos andavam longe dos caminhos de Deus também. Imagina que triste é isso para um pai, né? Você que é pai, você que é mãe, você que anda nos caminhos de Deus, você perceber que o seu filho não anda nos caminhos de Deus. Talvez seja isso muito difícil para você. E assim era também com a vida de Samuel. Os filhos de Eli eram filhos de Belial, filhos que andavam longe dos caminhos de Deus, e os filhos de Samuel, o profeta, também eram filhos que andavam longe dos caminhos de Deus. Possivelmente você que tem um filho afastado dos caminhos de Deus, você que é pai, você que é mãe, tem um filho nessa situação, você fique muito triste com tudo isso. E talvez você se culpe por essa situação também. Certa vez eu visitei uma família, e essa família, apenas o pai era cristão. Ia na igreja todos os sábados, estava ali liderando alguns dos ministérios também, mas a sua família não ia para a igreja, nem a sua esposa, nem os seus filhos. Então eu estive visitando essa família certo dia, e eu entendi um pouco da situação ali. E a esposa dele me dizia, mas como é que eu vou para uma igreja onde o meu marido diz que ele é cristão, diz que a igreja transforma, que o evangelho transforma, sendo que em casa ele é um pai ruim, é um marido ruim, é um homem que não tem tolerância? Então foi conversar com a filha dele. E ela me disse assim, olha, eu não tenho como ir para a igreja, porque o meu pai, ele diz que ele é cristão, ele diz que ele é alguma coisa, que ele sabe da Bíblia, que ele conhece salvação, que ele sabe o caminho certo para seguir, mas em casa ele é diferente da igreja. Porque na igreja todo mundo elogia, todo mundo fala bem dele, mas quando ele chega em casa ele me trata mal, ele não sabe lidar comigo, não sabe lidar com a minha mãe, ele xinga, ele faz um monte de coisa errada dentro de casa. Por que eu vou querer ir para a igreja, sendo que o meu pai não dá um bom testemunho dentro de casa? E a esposa dele disse assim para mim, para que eu vou querer conhecer um evangelho, sendo que o meu marido vai para a igreja que prega esse evangelho e ele não foi transformado? É possível que você seja uma pessoa que tem uma história parecida com essa, que o testemunho que você dá dentro da sua casa não seja dos melhores, e talvez isso seja que esteja afastando a sua família de conhecer melhor a Deus. Esse não era o caso de Samuel, porque Samuel ele era um homem que cresceu nos caminhos de Deus, ele era um homem que liderava o povo de Deus, ele era profeta, ele era sacerdote, ele era o líder de Israel, ele dava um bom testemunho dentro de casa, mas acontece que por escolha própria, os seus filhos foram para distante dos seus caminhos. Você que é pai, você que é mãe, talvez você tenha educado seu filho da melhor maneira possível, você trouxe ele para a igreja desde criança, você colocou ele num colégio adventista, você educou da melhor maneira possível, e mesmo assim quando ele cresceu, ele se afastou desses caminhos. Talvez não foi por culpa sua, mas pelas escolhas do seu coração. E a única coisa que você pode fazer por ele hoje é continuar orando por ele, porque a oração intercessora muda a situação. Então continue sempre orando por seu filho, nunca desista dele, continue sempre orando por ele. É isso que nós podemos fazer, orar pelos filhos, porque eles estão longe dos caminhos de Deus. Então o povo de Israel pede por um rei. Os primeiros 8 capítulos contam então a história de Samuel. É interessante você perceber que 1 Samuel tem 31 capítulos, 2 Samuel tem 24 capítulos, só que em 1 Samuel capítulo 8 é a última vez que vai narrar ali a história de Samuel. Depois dali ele para, ele sai de cena, ele sai do foco, e agora ele vai contar a história de 2 reis. Quem são esses reis? Saul e Davi. Samuel ele sai de cena agora, e ele dá espaço para a história de 2 reis com histórias fantásticas. Homens que poderiam ter dado muito certo na vida, mas que por escolhas pessoais, juntada também com a natureza pecaminosa do homem, fizeram suas próprias escolhas e tiveram destinos diferentes também. Que contraste nós encontramos na vida de Saul e na vida de Davi. Homens que tiveram a mesma educação, homens que tiveram as mesmas oportunidades,
Eu não sei se você já ouviu falar na sua vida alguma vez sobre predestinação. Alguém já ouviu falar sobre predestinação aqui? É um termo um tanto quanto teológico também. Possivelmente você já ouviu falar sobre João Calvino, sobre o calvinismo, alguma coisa do tipo. Sobre predestinação. A predestinação mais ou menos é assim, olha só. Deus, Ele já escolheu quem vai se salvar e quem vai se perder. Em outras palavras, é como se o rumo da sua vida já tivesse sido escrito desde que você nasceu. Se Deus escolheu você para se salvar, você vai se salvar. Se Deus te escolheu para você se perder, você vai se perder, não tem como sair disso. Nós, como adventistas do sétimo dia, não cremos nessa doutrina. Nós não acreditamos na predestinação das pessoas para a salvação ou para a perdição. Se existe predestinação na Bíblia, é somente para a salvação de pessoas. Nós somos escolhidos por Deus para sermos salvos. Se existe predestinação na Bíblia, é para isso, para que nós possamos ser salvos, ok? Mas algumas pessoas acreditam então que você foi escolhido por Deus para se perder ou para se salvar. A gente até encontra pessoas por aí afora que dizem assim, olha, eu não vou para a igreja não, porque eu acho que eu não me dou bem com a igreja, eu não nasci para isso, Deus não me escolheu para isso. Você encontrou alguma pessoa assim, que fala alguma coisa parecida? Ah, mas não adianta ir para a igreja, Deus não me escolheu para isso. E elas creem piamente que elas foram escolhidas para a perdição, ou que Deus já escolheu quem vai se salvar ou quem vai se perder. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Deus somente escolhe pessoas para funções específicas. É por isso que Deus levanta Moisés para liderar o povo de Israel. É por isso que Ele levanta Samuel para liderar o povo também. Para funções específicas, Deus levanta pessoas. Mas quando o assunto é salvação, Deus escolhe todo mundo. Ou seja, todas as pessoas, desde Adão até o último homem, foram escolhidos por Deus para serem salvos. É isso mesmo. Agora a pergunta que fica para nós: se todo mundo foi escolhido para ser salvo, por que grande parte se perde? É estranho, né? Todo mundo foi escolhido para se salvar, mas a grande parte vai se perder. Sabe por quê? Pelas próprias escolhas. Existe uma palavra que diferencia uma pessoa da outra. É a palavra decisão. Se existe uma palavra que pode dividir um ser humano do outro, diferenciar um ser humano do outro, é a palavra decisão. Todos os dias nós tomamos decisões diferentes na vida. Agora eu quero que você entenda que Saul e Davi, eles foram escolhidos por Deus. Saul foi escolhido por Deus, Davi foi escolhido por Deus. Todos tiveram a mesma oportunidade. A diferença é o que eles vão fazer com as oportunidades que eles recebem. O que você tem feito com as oportunidades que Deus tem colocado na sua vida? Nós temos que escolher todos os dias. Se vamos escolher o certo, se vamos escolher o errado, tudo é questão de escolha. Samuel, ele tinha escolhido ali por Saul. Depois, quem veio depois de Saul foi Davi. Todos eles tiveram a mesma oportunidade, mas o final foi totalmente diferente. Saul foi escolhido por Deus, teve um final trágico. Davi foi escolhido por Deus, teve um final muito diferente do dele. E algumas pessoas elas falam assim, olha, mas eu acho isso um pouco injusto, porque Saul, ele não teve as mesmas oportunidades que Davi teve. Quando você estuda um pouquinho sobre a história de Davi, você vai perceber que Davi, ele foi um homem adúltero, foi um homem assassino, mas ainda assim o reinado dele permaneceu. E Saul, ele comete um pecado, o reinado dele já perde ali, ele morre. Na semana que vem nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, sobre o pecado. Nós vamos entrar um pouquinho mais adiante sobre isso. Mas aqui entra para nós a questão da escolha. Tudo é questão de escolha. Da hora que você acorda, a hora que você vai dormir, você faz as suas escolhas. E aqui está uma coisa que Deus não pode mexer. Deus não ultrapassa a linha das suas escolhas. Deus não passa por cima daquilo que você escolhe para a sua vida. Ele te dá liberdade para escolher. Se você escolhe o caminho do bem ou se você escolhe o caminho do mal. Deus, ele não passa dessa linha. Porque ele não faz aquilo que você não quer. Deus pode transformar a minha e a sua vida. Só que antes que ele transforme, nós precisamos querer que ele transforme. É por isso que as escolhas, todos os dias, fazem toda a diferença. Se você escolhe o caminho certo ou se você escolhe o caminho errado. A Bíblia não tem favoritismo. Deus não tem favoritos. Da mesma maneira que Deus escolheu Saul, ele escolheu Davi. Não tem um favorito ali. Bem verdade que em casa, às vezes encontra um favorito ali. Um pai tem um filho favorito, né? Ou às vezes não também. Eu lembro que a minha irmã, ela achava, quando eu morava com os meus pais, que eu era o filho favorito da minha mãe. Ela achava que eu era o queridinho, porque eu sou o mais velho, talvez.
Mas com Deus é diferente. Deus não tem seus filhos favoritos. Jacó tinha, ele tinha 12 filhos. Quando ele ia comprar roupa para os filhos dele, em outras palavras, ele levava 11 filhos num brechó, e o filho preferido dele levava no shopping, nas melhores lojas. Existia ali um favoritismo, mas com Deus é diferente. Deus não tem favoritos. Deus ama todo mundo da mesma maneira. Se você é o mais pecador do mundo, Deus te ama, da mesma maneira que Ele me ama, que Ele ama o pastor da igreja. Ele ama todos igualmente. Não importa o que você faça, aonde você tenha ido, não importa. Deus te ama da mesma maneira. A diferença é, os mesmos seres humanos amados por Deus recebem as mesmas oportunidades, só que a diferença é o que eles fazem com ela. Quais são as suas escolhas? O que você tem escolhido? Nós vamos falar um pouco hoje sobre a vida de Saul. Quem era Saul? Quem era esse homem? Por que foi um homem escolhido por Deus? E como foi o seu final? E na semana que vem a gente vai continuar trazendo sobre isso aí. Pode abrir sua Bíblia então, 1 Samuel, capítulo 9. Se tiver com a sua Bíblia aí, 1 Samuel, capítulo 9. A gente vai ler aqui a partir do versículo 1, beleza? 1 Samuel, capítulo 9, a partir do versículo 1. A Bíblia traz assim para a gente. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zenor, filho de Becorote, filho de Afias, benjamita, homem de bens. Então, essa é a primeira descrição que nós temos aqui de Saul. Diz que o pai dele era um homem de bens. Em outras palavras, um homem de bens era um homem de notoriedade, um homem que tinha poder, um homem que tinha respeito, e um homem que tinha dinheiro também. Saul, ele era um homem que vinha de uma família que era rica, uma família que tinha dinheiro. Homem de bens, é isso que ele era. Versículo 2. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Olha só que interessante isso aqui, né? Olha só, ele era moço e ele era muito belo. Em outras palavras, ele era jovem e ele era bonitão. Isso mesmo que a Bíblia quer trazer para a gente aqui. Saul, ele era um homem que tinha dinheiro, ele tinha notoriedade, ele era jovem e ele era bonito. Que interessante isso aqui, né? Dá até uma inveja santa, né? O cara era rico, ele tinha notoriedade, ele era jovem e era bonito. Acho que Saul parecia comigo assim. Brincadeira à parte, né? Tá longe. Mas ele era um homem muito bonito. Um homem jovem, um homem rico, um homem alto. E aqui a Bíblia traz para a gente o seguinte também, olha só. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Mais do que ser um homem bonito, ele também era um homem muito alto. Imagina só, ele tinha dinheiro, ele tinha notoriedade, ele era jovem, ele era bonito e ele era alto. O que ele queria mais? Estava bom demais para ele, né? Um homem alto, bonito, rico, jovem, tinha tudo para dar certo. Eu acho que as pessoas olhavam para ele e falavam assim, cara, eu acho que esse aqui nasceu para governar mesmo. Olha só a presença que ele tem. O cara é bonito, o cara é rico, o cara é jovem, ele é alto, tem tantos valores. Sabe quando você olha para uma pessoa e a primeira impressão que você tem dela, fala assim, olha, esse daí nasceu para liderar. Esse daí nasceu para ser um pastor, esse aí nasceu para ser um presidente, esse nasceu para ser alguém grande na vida. Eu acho que as pessoas olhavam para ele, para Saul, e elas ficavam assim, caramba, esse aí é o melhor, cara. Esse foi quem Deus escolheu realmente para ser o rei, para ser o líder. Porque ele realmente era diferente. Ele tinha todas essas características. Eu lembro quando eu estava no meu ensino médio, e por um bom tempo da minha vida, eu andei longe dos caminhos de Deus. E quando eu me converti, eu estava no ensino médio. E as pessoas tinham totalmente uma visão diferente de mim, porque eu andava sempre nas rodas das pessoas que bebiam, que fumavam, né, que usavam drogas ali, que estavam no meio do rap, eu cantava rap também. E eu lembro que quando eu me converti, tudo mudou. Eu passei a falar diferente, passei a ter amizades diferentes, ser uma pessoa diferente. E eu lembro que tinha uma professora de matemática que ela não gostava de mim. Porque eu não fazia as lições, eu não fazia os trabalhos, eu não prestava atenção na aula, eu bagunçava, eu era um péssimo aluno para ela. E eu lembro que ela era crente, ela não era adventista, ela era da Assembleia de Deus. Eu lembro que certo dia eu cheguei para ela e falei assim, professora, eu tenho que te contar uma coisa. Ela falou assim, pode falar, o que você tem para dizer para mim aí? Eu falei assim, professora, eu decidi que eu vou ser pastor. Ela falou assim, não é possível não, cara. Você não pode ser pastor não.
O menino que estava aí cantando rap, usando droga, fazendo um monte de coisa errada, cara. Tu vai ser cantor? Você vai ser pastor agora? Não é possível, não. Tu não tem cara de pastor, não. E eu ficava lembrando disso, né? Não tem cara de pastor, não tem cara, não tem cara, não tem cara. Tem pessoas que você olha de cara e fala assim, ó, esse aí tem cara de alguma coisa. Esse era Saul. Você olhava para Saul e falava assim, Saul foi escolhido por Deus, ele tem todas as características para ser o rei de Israel. Eu acho que era isso que todo mundo via nele. E possivelmente Samuel, quando ele encontra com Saul, é isso que ele vê. Um homem diferente, um homem bonito, um homem rico, um homem jovem, um homem alto. Todo mundo olhava para ele e falava assim, ó, esse foi quem Deus queria mesmo que tivesse sido escolhido. Isso é incrível. Existe um homem na Adventista, ele era o segundo homem mais alto do mundo. Não sei se você já viu aqui, se você colocar na internet aí, batismo do homem mais alto do mundo, vai estar assim o nome do vídeo. Era um homem adventista lá no Peru. Ele tinha 2,28 metros de altura. Quando ele foi se batizar, precisou de 2 pastores e muitos anciãos ali para conseguir batizar o cara, de tão grande que ele era. E eu fico imaginando que Saul, ele era muito alto também. Porque a Bíblia diz para nós que sobressaía. Todo mundo batia no seu ombro. Você já ficou perto de uma pessoa muito alta? Talvez um jogador de basquete, uma pessoa muito alta, que você fica olhando para cima assim. Esse era Saul, um homem alto. Imagina só como que era bom isso aqui, né? Tinha dinheiro, era jovem, era bonito, era alto. Tinha tantas características especiais. Esse era Saul. Certo dia, Saul, que ele cuidava ali dos burros do seu pai, das jumentas, as jumentas elas se perderam. Então seu pai chega para ele e fala assim, Saul, vai atrás dos burros, das jumentas, porque elas fugiram. Mas você não vai sozinho não, você vai com um dos criados aqui, com um dos moços que eu tenho. Essa aqui é mais uma prova para nós, de que Saul tinha dinheiro. Porque se o seu pai tinha um criado, tinha ali um escravo, é porque eles tinham dinheiro. Então ele foi, não foi sozinho, né? Para procurar ali pelas jumentas do seu pai. Foi junto com o moço. Eles caminharam, a gente está adiantando aqui alguns versículos também. Caminharam e nada. Então Saul diz assim para ele, olha, vamos voltar para casa. Vamos voltar porque é o seguinte, a gente está aqui o dia inteiro procurando pelas jumentas do meu pai, possivelmente meu pai está muito mais preocupado com a gente que não voltou, do que com as jumentas que não apareceram. Não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha um celular para ligar para ele, para avisar, que estava longe, que ia demorar para chegar. E fala assim, cara, vamos voltar para casa. Só que aí o servo que estava junto com ele fala assim, Saul, eu acho que eu tenho uma coisa melhor para fazer. Em vez da gente voltar para casa, vamos fazer o seguinte, vamos procurar por um profeta, vamos procurar por um vidente, porque talvez ele diga para nós qual é o caminho que vai seguir, onde nós vamos encontrar as jumentas, e a gente volta para a casa do seu pai, tranquilo. Então eles descobrem que ali, naquela cidade que eles estavam, havia chegado um profeta. Sabe quem era esse profeta? Samuel. Samuel havia chegado na cidade, e ali ele tinha a oportunidade então de conhecer Samuel. Um dia antes, Samuel havia saído para procurar por quem seria o rei de Israel. E um dia antes, é interessante, porque Samuel, ele escuta a voz de Deus e diz assim, olha, Samuel, amanhã, em certo horário, você vai encontrar o homem a quem eu escolhi para ser o rei de Israel. E eu fico imaginando que ele passou a noite inteira pensando, né? Quem será que o Senhor escolheu? E era uma coisa que ele estava ansioso para que acontecesse, porque toda uma nação esperava por aquilo. Nós queremos um rei, nós queremos um rei. Samuel, então, ele sai à procura desse rei. E o Senhor diz assim, olha, Samuel, amanhã você vai saber quem é. Sabe quando você quer uma notícia, você quer logo que aconteça, e você não pode saber da resposta? Já aconteceu com você? Talvez você foi fazer uma entrevista de emprego, e a pessoa fala assim, olha, amanhã nós vamos divulgar quem passou na entrevista. Ou você fez um vestibular e fala assim, amanhã nós vamos divulgar a lista, saber quem passou. Eu lembro quando eu fui fazer teologia, é um vestibular muito concorrido. Muitas pessoas fazem aquela prova e ficam esperando ali pela lista. Eu lembro que eu fiz a prova num domingo, e uma semana depois sairia o resultado do vestibular, para saber quem passou para fazer teologia ou não. E eu ali todo nervoso, não sabia, a resposta não chegava. Chegou o dia de sair a lista, eu estava trabalhando, e desde meia-noite desse dia, eu fiquei atualizando a página, para ver se saía o resultado, saía. Ansioso para saber se eu ia entrar ou se eu não ia. De 9 horas da manhã, eu já estava no meu trabalho, passando mal. E a lista não saía, não saía. Eu ansioso para que chegasse logo. Deu 11 horas da manhã, a lista não tinha saído, eu nervoso, fui no banheiro e desmaiei. De tão nervoso que eu estava. Fui parar no hospital, fiquei ali por algumas horas tomando soro, minha pressão caiu, eu estava todo nervoso.
mas era de ansiedade para saber se eu ia passar ou não na prova. Graças a Deus eu passei, né? Mas eu fico pensando, como Samuel estava nesse dia? Ansioso para saber, quem será que Deus escolheu para ser o rei de Israel? Quem será que vai me suceder? Quem será que vai governar esse povo? E ele tinha que esperar. Esperava, para saber no outro dia quem seria. 1 Samuel capítulo 9, versículo 16. O Senhor dizendo para Samuel: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis o homem de quem eu já lhe falara, este dominará sobre o meu povo. Eu fico imaginando que quando Samuel ele se encontra com Saul, ele tenha tido uma visão assim: eu acho que é esse cara mesmo. Ele era rico, ele era jovem, ele era alto, ele era bonito, ele tinha todas as características que precisava de um rei. E ele olhou e falou assim: é esse aqui que o Senhor escolheu, é esse aqui mesmo. Ele ficou feliz com aquilo. E eu fico imaginando ele olhando para aquela situação. E a gente continua aqui com o versículo 20. Samuel ele se encontra ali nesse momento com Saul. Saul ali preocupado, querendo consultar o profeta, para saber onde ele ia encontrar as jumentas. Samuel então tranquiliza o seu coração e diz assim: olha, quanto às jumentas que há 3 dias se perderam, não se preocupe o teu coração com elas, porque já se encontraram. E para quem está reservado tudo o que é precioso em Israel? Olha a pergunta que Samuel faz para Saul: para quem tem sido reservado tudo isso aqui? Samuel fica se perguntando: para quem? Não sei, para quem? Então ele respondeu Saul, disse: porventura não sou benjamita, da menor das tribos de Israel, e a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falais com tais palavras? Olha só a humildade que tinha Saul. Imagina só como estava a cabeça de Saul nesse momento. Quando ele escuta de Samuel: eu vou te ungir como rei de Israel, como príncipe de Israel. Saul simplesmente saiu para procurar pelas jumentas. Imagina só a cabeça dele. Ele sai para procurar por jumentas, e quando ele volta, ele é o rei de uma nação. Eu acho que a cabeça dele não consegue processar aquilo naquele momento. Imagina só ele pensando: eu saí para procurar por jumentas, por burros, e quando eu volto para minha casa, sou simplesmente o rei de todo um povo, o rei de toda uma nação. Imagina só como que ele fica naquele momento, sem conseguir entender nada. Capítulo 10, versículo 1. Tomou Samuel um vaso de azeite, e lhe derramou sobre a cabeça, e o beijou, e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Imagina só nesse momento a felicidade de Saul, de saber que ele tinha ido procurar por jumentas do seu pai, e ele voltaria simplesmente sendo o rei de Israel. Imagina só que situação que ele encontra aqui nesse momento. Você consegue entender? Acontece que Deus, Ele simplesmente nos dá muito mais do que a gente imagina. Deus, Ele nos surpreende todos os dias. Talvez você tenha aí um sonho, alguma coisa que você acha que você nunca vai conseguir, e Deus pode surpreender a sua vida. Assim como Ele surpreendeu Samuel. Imagina só como Ele surpreendeu Saul. Saul ele sai simplesmente para procurar por jumentas, e ele volta sendo príncipe, o rei de Israel. Deus ele surpreende. Deus é extraordinário. Deus ele sempre dá para nós muito mais do que a gente merece, muito mais do que a gente pede, muito mais do que a gente consegue imaginar. A Bíblia diz para nós que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Esse é o Deus de Israel. Esse é o Deus ao qual nós servimos. Agora Samuel fala assim: olha Saul, você vai voltar para sua casa, mas não conta para ninguém isso aqui ainda. Eu te falei que você vai ser o rei, eu te ungi como rei, mas as pessoas ainda não sabem. Eu ainda vou fazer uma reunião, eu ainda vou falar com o povo, então espera um pouquinho. E olha só, no caminho, você vai encontrar com 3 homens, aqui te adianta mais alguns versículos aqui também. Você vai encontrar com alguns homens que vão te dar pão, para que você saiba que você está sendo escolhido mesmo, é uma prova para você. Ele profetiza. Então Saul, ele entra naquele caminho, ele começa a andar rumo à sua casa, à casa do seu pai,
Ele se encontra com um homem e fala assim: olha, você encontrou suas jumentas? Ele diz assim: olha, já encontrei, está tudo certo, está tudo tranquilo. E ele não fala que ele tinha sido escolhido para ser o rei de Israel. Um pouquinho mais para frente, ele se encontra com alguns profetas, ele se encontra com alguns homens ali primeiro, 3 homens que estavam ali carregando algumas coisas, e esses homens oferecem pão para ele, para que se cumprisse a profecia de Samuel, para que ele entendesse que Deus estava no controle de tudo. Deus controlava todas as coisas. Mas é interessante você perceber a humildade que tinha Saul. Quando ele foi escolhido, ele diz assim: mas Samuel, como é que você vai escolher a mim? Eu sou benjamita, eu sou pecador, eu sou falho, eu sou sujo, eu sou miserável. E o Senhor fala assim: olha, não ligo para isso. Não me interessa quem você é, Deus te escolheu. É por isso que não importa quem você seja. Não importa se você é um pecador, falho, sujo, miserável. Deus escolhe você. Deus quer você. E é isso que ele faz com a vida de Saul. Saul então passa alguns dias ali, ele se encontraria então com os profetas, teria ali uma reunião e ele seria reconhecido como rei de Israel. Mas você acha que o ministério de Saul começou bem? Começou ótimo, né? Olha só: rico, jovem, bonito, alto, escolhido por Deus. O que ele queria mais? Não tinha nada mais para acontecer na vida dele. Estava bom demais. Olha só o que diz aqui para a gente. 1 Samuel capítulo 10, versículo 6. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Ele seria mudado. Ele seria transformado. Que líder. Que homem fantástico. Que homem diferente. Se existe alguém que tinha todas as características para liderar um povo, esse era Saul. Deus estava com Saul. Me acompanha aqui no raciocínio. Imagina só: Saul, rico, jovem, bonito, alto, escolhido por Deus. Ele tinha tudo para dar certo, tudo. Mas acontece que as nossas próprias escolhas podem acabar com a nossa vida. Deus pode chamar você para coisas extraordinárias, só que você precisa querer viver elas. E eu pergunto para você nessa noite: você está disposto a viver as histórias que Deus quer que você conte? Precisa querer. Precisa ter um coração convertido a Ele. Saul tinha tudo. 1 Samuel capítulo 10, versículo 9. Sucedeu, pois, que, virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração, e todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Preste bem atenção aqui. Saul tinha tudo. Era o homem perfeito para o cargo perfeito. Mas as suas próprias escolhas, as escolhas do seu coração, o corromperam lá na frente. Mas o versículo mais bonito que eu encontro nessa história é esse aqui que diz assim: olha só, Deus lhe mudou o coração. Essa é a especialidade de Deus: mudar, transformar. É isso que Deus faz conosco. Ele nos muda, Ele nos transforma. Deus, Ele veio até aqui hoje para se encontrar com você. E assim como Ele tinha um chamado extremamente útil, bonito para Saul, Ele tem para você também. Assim como Ele tinha um chamado para Saul, Ele tem para a sua vida. A diferença é que Deus não te chama para ser um rei, mas Deus te chama hoje para ser um candidato para o reino dos céus, para ser um candidato a viver a eternidade com Ele. Isso é uma dádiva. Isso é o melhor presente que a gente pode receber: viver a eternidade com Deus. Saul teve o seu coração transformado. Por que o coração? A Bíblia traz muito bem esse paralelo entre o coração e a mente. O nosso pecado começa no nosso coração. O nosso pecado não nasce das nossas mãos, mas da nossa mente. A nossa mente e o nosso coração. E o chamado de Deus para você nessa noite é o seguinte: Deus quer transformar o seu coração. É possível que você tenha chegado aqui nessa noite com o seu coração entristecido, com o seu coração quebrado, com o seu coração arrasado. E Deus quer mudar o seu coração.
Deus quer mudar a sua vida. Deus pode transformar uma vida quebrada numa vida restaurada. Deus transforma uma vida totalmente desorganizada numa vida organizada, restaurada. Deus quer e pode transformar a minha e a sua vida. Mas aqui nós encontramos um problema. Deus não vai mudar o seu coração se você não permitir que Ele mude. Todos os dias Deus tem nos chamado, tem feito apelos no nosso coração, tem batido na porta, falado assim: filho, volta para os meus caminhos. Filho, aceita as minhas palavras. Filho, vem para a vida eterna que eu preparei para você. Mas as suas escolhas vão determinar o seu futuro. Aquilo que você decide hoje vai mudar para sempre a sua história. Apocalipse 3, versículo 20 diz para nós, Jesus falando: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. A porta que Jesus bate é a porta do seu coração. Eu pergunto para você: a sua porta está aberta? Você vai abrir a sua porta para Jesus? Quando você quiser que Ele te transforme, milagres vão acontecer. A sua vida vai ser transformada por Jesus. E eu tenho certeza absoluta, plena convicção, de que quando você permitir que Ele transforme a sua vida, tudo vai se transformar muito melhor. Tudo vai ser melhor para você. Ele não te promete luxo, Ele não te promete fama, mas Ele te promete salvação. E isso é o melhor que você pode receber. Saul, ele era rico, ele era jovem, ele era bonito, ele era alto, ele tinha tudo. Mas eu quero que você entenda que não interessa se você tem dinheiro, não interessa se você é bonito, se você é jovem, se você é alto, se você é baixo, não importa. Deus te aceita da maneira que você vem. Deus, Ele quer o seu coração sujo, o seu coração amassado, o seu coração quebrado, porque somente Ele é capaz de transformar coisas ruins em coisas boas. Talvez você chegou aqui nessa noite pensando: eu não sei mais para onde ir, eu não tenho mais o que fazer. Deus pode transformar a sua vida. Eu não sei qual é o seu problema, se é financeiro, se é familiar, se é uma luta espiritual, eu não sei qual é o seu problema, mas eu sei de um Deus que diz para mim que Ele muda o nosso coração, que Ele muda a nossa vida. É esse Deus quem eu sirvo, é esse Deus quem eu apresento, e é esse Deus quem eu quero que você aceite, assim como eu aceitei também. O Stanley vai cantar mais uma música agora. Enquanto ele canta essa música, se é o desejo do seu coração, falar assim: Senhor, eu quero que o meu coração seja seu, eu quero que a minha vida seja transformada, eu quero daqui para frente viver uma vida diferente. Eu não quero dinheiro, eu não quero fama, eu não quero voltar a ser jovem, eu não quero ser uma pessoa rica, uma pessoa alta ou baixa, não interessa. Senhor, eu quero um coração transformado. Deus vai mudar a sua vida. Já não vai ser mais você quem vai viver, mas Cristo vai viver por você. A sua vida vai ser transformada por Ele, e tudo vai ser diferente. Enquanto Stanley canta essa música, eu quero que você se coloque de pé, e no final nós vamos juntos orar. Eu vivi tão longe de Jesus, desprezei essa luz que um dia recebi. O Senhor de mim teve compaixão, foi o seu amor que mudou meu ser, e uma nova vida começou.
Eu não sou mais eu, Cristo vive em mim. Eu não sou mais eu, tudo em mim mudou. Quando encontrei a Jesus, meu Rei, um milagre aconteceu. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Do meu Deus completamente sou. Me escondi em sua graça e seu querer. Hoje sei quem sou e também quem fui. Vivo no amor que me resgatou e lhe rendo glórias, ó Jesus. Eu não sou mais eu, Cristo vive em mim. Eu não sou mais eu, tudo em mim mudou. Quando encontrei a Jesus, meu Rei, um milagre aconteceu. Vivo não mais eu, porque Cristo vive em mim. Quem eu era já não sou, o passado já se foi. Vivo agora na alegria do Senhor. Se o pecado me chamar, insistindo em convidar, eu direi: morri pro mundo, Cristo vive em meu lugar. Se o pecado me chamar, insistindo em convidar, eu direi: morri pro mundo, Cristo vive em meu lugar. Eu não sou mais eu não sou mais eu não sou mais eu. Amém. Cristo promete para mim e para a sua vida tudo novo, tudo diferente. Ele promete que não vai ser mais você quem vai viver, mas vai ser a presença dEle. Que as suas decisões a partir de agora, a partir de hoje, sejam diferentes, sejam moldadas de acordo com a palavra e a vontade do Senhor. Feche seus olhos. Santo Deus, eterno Pai, mais uma vez nós te louvamos, porque a sua palavra transformou o nosso coração. Obrigado, Senhor, porque a cada dia que nós lemos essa palavra, nós encontramos coisas diferentes, lições importantes para a nossa vida. Nós queremos pedir, Pai, para que nessa noite o Senhor transforme o nosso coração, o Senhor mude a nossa história. Nós nos entregamos a Ti da maneira que estamos, pedindo ansiosamente para que o Senhor restaure a nossa vida, restaure o nosso coração, transforme a nossa vida. Somos falhos, sujos, pecadores, mas sabemos que somente o Senhor pode transformar a nossa vida. Portanto, Pai querido, nessa noite, muda a nossa história, muda o rumo da nossa vida. Nós queremos que a partir de agora,
tudo saia de acordo com a Tua vontade, que possamos ser filhos obedientes, que andam de acordo com a Tua palavra. Perdoa, Senhor, então o nosso pecado, permita que andemos na Tua presença, é o que te pedimos em nome de Jesus, amém. Estamos nos despedindo nos braços de Jesus. A você que veio aqui à igreja e você que está na igreja virtual. Vamos cantar nos braços de Jesus, encerrando mais essa noite. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar, e em breve sua face eu verei lá no céu. Amém. Boa noite a todos. Que Deus abençoe.